Então, beleza. Hoje a gente vai falar sobre o Barroco, que é um dos movimentos mais intensos emocionalmente de toda a história da arte. E é muito legal. Então, vamos lá. Na última aula, nós conversamos sobre o Renascimento e nós terminamos falando do maneirismo, que é aquele final do Renascimento que já dá a entender todo esse drama e instabilidade que a Reforma Protestante vai gerar na produção artística. Então, olha só, quando eu falo de barroco, eu estou falando de arte que se dá de 1600 até 1750. Você vê que é 150 anos de arte, né? É um grande período. Mas ele se dá principalmente na Itália, ali em 1600, e depois na França, 1700. Esse barroco francês, ele frequentemente é chamado por rococó. Então, vamos falar especificamente desse barroco do começo. O barroco do começo, ele vai se referir a essa técnica absurdamente precisa dos grandes mestres que tinha lá na Renascença, mais essa intensidade dramática do maneirismo. É altamente importante você conhecer o contexto histórico do barroco, porque grande parte das questões dizem respeito à relação com o contexto histórico. Então vamos lá. 1600, a Europa está passando por imensas transformações. A gente tem o surgimento das grandes monarquias absolutistas, que são super ancoradas pela autoridade papal. É aqui que vai ter o direito divino dos reis e tal. E, perdão. Os clérigos romanos acreditavam que eles que tinham a chave do paraíso, que é somente a partir dos seus mistérios, somente a partir dos seus rituais, que seria possível o ingresso no paraíso. Os protestantes, Lutero, Calvino, vão considerar essa uma afirmação mentirosa e injusta, e aí começa um grande cisma na igreja. Por que esse cisma ele é tão relevante em 1600? Em 1500, a gente tem uma fé que é unificada e uma crença generalizada no progresso. Aí 1600 vem para abalar essas crenças. A gente está em um momento de afastamento agora, né? Olha como isso é doloroso, como isso cultiva uma série de ansiedades. E se a gente for pensar no passado também, a eleição do Brasil não foi nada fácil, né? Ó, eu não sei vocês, mas a minha família ficou completamente dividida. Nunca na nossa família foi relevante a nossa opinião política como foi esse ano. É como se 2019 ele crescesse na população brasileira um fervor político muito intenso. E isso fez com que as pessoas se dividissem claramente. Gente, a reforma protestante, ela fez nascer divisões que foram muito mais intensas do que o Brasil em 2019. A gente tem protestante jogando católico pela janela, católico, enfim, matando protestante. Foi muito intenso. Nós temos várias revoltas e uma ansiedade que é generalizada por essa população. Então vamos lá, ó. A Alemanha, a Inglaterra, a Suíça são os países que se converteram ao protestantismo e que romperam com o Papa. A Igreja Católica ela precisa se organizar contra essa grande debandada de fiéis. Então ela dá início à Contra-Reforma. Tem algumas medidas que são importantes para a Contra-Reforma. Por exemplo, a retomada da Inquisição. Agora eles têm poder de fazer inquéritos, de prender. E aí a gente vê que todo esse poder da Igreja Católica de colocar na fogueira e de fazer essas perseguições penais está muito vinculada aos reis, porque a igreja e o clero e a aristocracia estão ali. Então isso é uma possibilidade do rei ter um outro sistema penal para punir uma série de insurgentes. É um período muito sangrento da história. Além disso, a gente vai ter o Index, que é a lista dos livros proibidos, e o mais importante em termos de Brasil, vai ser fundado a Companhia de Jesus. É aqui que vão ter os jesuítas. Eles são fruto da Contra-Reforma Católica e são esses fiéis que vão ser enviados para os países distantes para catequizar os novos fiéis. Então, eles estão perdendo o capital político, eles estão perdendo uma série de fiéis, e aí eles vão catequizar esses novos mundos conhecidos. O que é importante você entender? Essa angústia coletiva generalizada, esse ressurgimento do fervor religioso, e que é um período que não há certezas. Nós estamos em um contexto histórico que é muito dúbio, e essa dúvida ela vai ficar muito clara. Você não vai conseguir falar do claro sem o escuro, você não consegue falar de Deus sem falar do inferno, né? Céu, inferno, religião, ciência, esses opostos,
eles vão reverberar de uma forma muito intensa nos poemas, nas esculturas, na música e na pintura. Esse aqui é um resuminho, olha só, de quais são os principais barrocos do mundo. Olha só que legal. Deixa eu ver. Ah, chegou mais gente! Oi, gente! Muito bom! Tá com saudade de vocês. É bom que vocês estejam aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Vamos deixar o microfone desligado e aí vocês ligam só na hora que forem falar. Geralmente é quando você passa a mãozinha. Isso. Tá bom? Mas, por favor, podem falar, podem perguntar qualquer coisa. Continuando. Parece que não era aqui que eu tava. Peraí. Ah, era aqui. Agora foi. Então, ó, isso aqui é para vocês estudarem depois. Esse é um slide bacana para tentar se organizar. A gente vai ter o barroco na Itália, a gente vai ter o barroco na Bélgica, que é esse Flamengo aqui, o barroco holandês e o barroco espanhol. E muitos outros, gente. Tem o barroco português, tem o barroco, obviamente, brasileiro, só que o brasileiro vai demorar para chegar aqui ainda, tá? Não é agora. O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? O italiano, porque o italiano é a terrinha do Papa. É ele que vai ter os grandes mestres, assim como o Renascimento, a gente viu predominantemente italianos. No barroco italiano, ó, ele vai de 1590 a 1680. Ele é o mais antigo dos barrocos. O Caravaggio e a Artemisia, que são grandes nomes da pintura, e o Bernini, que é um grande nome da escultura. Barroco italiano é um barroco sagrado, financiado pela igreja, e que vai destacar principalmente o drama e a intensidade. A gente vai ver depois, por exemplo, o barroco holandês, que é um barroco protestante, e que vai fazer principalmente retratos dessa burguesia ascendente. O barroco espanhol, que vai fazer bastante retratos da corte, tá bom? Mas vamos para o italiano. Começar com a escultura do maravilhoso não consigo. Bernini. Gian Lorenzo Bernini. Vocês devem estar se perguntando, Raquel, tá louca, né? Essa imagem não é do Bernini. Não. Essa imagem não é do Bernini, é do Michelangelo, ele é renascentista, mas vamos comparar o Davi do Michelangelo com o Davi do Bernini. Começamos pelo Michelangelo, que é mais antigo. Gente, essa talvez seja a estátua símbolo, o ícone do que foi considerado a estátua clássica, né? Várias vezes vai aparecer pra gente essa narrativa do Davi derrotando Golias, que é uma narrativa cristã, e ela vai ser super representada aí, tanto no Renascimento quanto no Barroco. Mas aqui no Renascimento, quando a gente olha para a escultura do Davi, a gente vê que o cara é perfeito. Ele é belo, ele é perfeito, e ele é a perfeita representação do herói. Você pensa na sua cabeça, herói. Vem o Hércules e vem o Davi do Michelangelo, não é? Porque o objetivo da Grécia Antiga, vamos pensar, era fazer uma obra de arte que representasse o mundo das ideias, lá do Platão. Então nós temos a ideia de herói, a ideia de grandeza, a ideia de perfeição, e eles trazem isso para a figura humana. Por isso que na Grécia Antiga, todas as estátuas parecem que têm a mesma carinha, né? Carinha de herói. É uma beleza altamente idealizada, uma beleza perfeita, atemporal. E no Renascimento isso é retomado. A ideia do Michelangelo é pegar um ser humano e transformar esse ser humano em uma coisa ideal. Então ele mostra o que tem de Deus no ser humano. Por isso que a ideia é tornar essa humanidade imortal. Essa humanidade em deuses e heróis. Essa estátua é maravilhosa. Mas parece que falta sangue, né? Parece que falta alguma coisa. Talvez porque eu já vi o Davi do Bernini. Gente, vocês estão preparados? Olha o Davi do Bernini. Essa é uma estátua só, mas eu precisei colocar 3 imagens para que vocês vejam o movimento dessa estátua. Não é um Davi pleno, perfeito. Ele é o Davi em plena ação. Ele franze a testa, ele morde a boca, ele torce a pedrinha, ele faz força no corpo inteiro e gira no calcanhar e joga. Tem um quê aqui de instinto, tem um quê de animalesco, tem que mostrar o que é essa natureza humana mais íntima, né? Mais intensa. A estátua, olha que lindo. O Davi do Bernini é um herói em plena
ação. Ele é super dinâmico, tem um movimento aqui que é animal, que é instintivo, e é uma peça que funciona em diferentes perspectivas. Você precisa dar uma volta em torno dela para você entender. Olha como é um movimento contínuo. Isso porque o Bernini, ele era também produtor teatral. E ele entende tudo sobre consciência corporal. E ele está preocupado em fazer as suas estátuas, ó, não aqueles heróis distantes do panteão, né, do Olimpo, mas aqui, eu, você, aquele menininho que jogou a pedra no Davi. É tornar esses heróis mais próximos dos humanos. Gente, eu atualizei o PowerPoint, mas é comum, às vezes, enquanto eu estou dando aula, que ele trave. E aí fique uma imagem lá do outro slide e outra aqui. Se isso acontecer, vocês podem, por favor, me avisar? Que daí eu arrumo, tá bom? Vocês podem ir fuçando aí, vocês podem ativar o microfone e falar para mim, professora, travou. Ou vocês podem também mandar aqui no chat, tá? Que eu tô de olho. Se travar, é só avisar. Tá ok? Então vamos. Gente, Bernini fez o Martírio de São Lourenço quando ele tinha 16 anos. O que vocês fizeram com 16 anos? Conta pra mim, o que eu fiz com 16 anos? Nada, fui nada. No máximo uma escultura de sabão. E tá aqui, ó, essa escultura maravilhosa que o cara fez, adolescente. Ele não era nem um pouco modesto. Desde criança ele sabia que ele estava destinado aos grandes mestres. E aí tinha uma discussão sobre o que era mais relevante, a pintura ou a escultura. E um dos grandes trunfos dos pintores era de que seria impossível para um escultor retratar o fogo do inferno. É impossível, você não consegue fazer fogo com mármore, né? Você tem uma limitação aí do material. E o Bernini comprou essa briga e ele fez justamente o santo católico, que foi queimado vivo. São Lourenço, ele era tipo o bibliotecário dos cristãos primitivos. E ele foi preso durante o Império Romano e ele foi torturado, ele foi queimado vivo. E aí tem uma história que é um pouco sádica até, né? Reza a lenda que o São Lourenço, ele teria virado para os seus carcereiros e falado, escuta, tá na hora de virar porque esse lado aqui já tá bem cozido, já tá bem assado. E essa piadinha do São Lourenço tornou ele o patrono dos churrasqueiros. Olha só, e de todos os cozinheiros. Se você for cozinheiro e quiser um santo aí, é o São Lourenço. Mas enfim, o São Lourenço está sendo queimado vivo. E quando ele era queimado, o cheiro que subia era um cheiro maravilhoso. Um cheiro doce e agradável. Você vê que o São Lourenço aqui, ele aceita essa punição sem grande drama. E ele conseguiu, gente, fazer o fogo queimar a partir do mármore. Você entende que é o fogo que está queimando. Maravilhoso, né? Outra estátua do Bernini, também do começo da carreira dele, é Alma Danada, alma que foi condenada ao inferno e que está na danação eterna. Ele queria dar essa intensidade dramática de queimar no inferno. Então, Bernini, intenso, um homem barroco como era, ele vai até a frente do espelho, ele esquenta uma faca na brasa. Quando essa faca está vermelha, ele queima o próprio braço. E ele está no espelho e ele grita, 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 porque ele está sendo queimado. E o jeito que ele gritou é como ele reproduz no seu busto. Louco, né? Pelo amor de Deus. Intenso. Gente, é isso. É você viver num contexto histórico que tudo precisa ser intenso. Você sente tudo a flor da pele. Por isso que as estátuas do Bernini, elas não têm aquela imobilidade pensativa do Renascimento. Não, elas gritam, elas gemem, elas latem. E tem tudo a ver com 1600, que é esse período de crise intensa que a Europa passa. O Papa, gente, ali durante a Contra-Reforma, ele queria alguém... Peraí, aqui deu B.O. Olha lá, foi. Tá, não foi. Ai, mas que desgraça. Deu uma travada aqui. Mas então, o que eu tava falando é que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É muito difícil pra mim.
O Papa ele queria alguém que convencesse os fiéis e alguém que fosse grande como Michelangelo, que fosse grande como Rafael. Todos os mestres do Renascimento já tinham morrido e ele queria alguém que fizesse a propaganda visual da sua fé. Vamos pensar uma coisa? Qual é o trunfo que a Igreja Católica tem que os protestantes não têm? O uso de imagens religiosas. Os protestantes, eles negam a necessidade de estátuas e de pinturas para contar a fé. Eles acreditam que isso incentiva uma infantilidade crédula, né, dos fiéis, que isso é terrível. Então, muitos quadros, gente, foram para fogueira na Holanda, na Alemanha. A gente perdeu muitas obras de arte. E a Igreja Católica entendia que era uma possibilidade de você tornar o espetáculo da salvação mais intenso, mais próximo. Essas aqui, ó, não são imagens católicas, essas aqui são do Bernini e que servem para a construção desse espetáculo religioso que é. Mas o Bernini não fez só esculturas religiosas, ele fez também mitológicas. Olha só o rapto de Perséfone. Hades raptou Perséfone e levou ela para o submundo. E ela se desespera, ela grita, ela não quer ir com ele. A mãe dela é a deusa das plantações e fica muito brava e decide que ela não vai mais deixar nada florescer. Então é um período de seca, é um período que nada dá certo, até que Zeus intervém. E aí decide que Perséfone vai ficar 6 meses no submundo e 6 meses aqui na Terra. É assim que os gregos explicavam por que as colheitas davam certo ou não, as estações do ano eram explicadas a partir desse mito. A princesa raptada, gente, desde Shrek, né? É uma coisa que está super presente nas nossas narrativas, né? É o mito da princesa resgatada e raptada. Mas só o Bernini, para fazer dessa história um embate sexual assim, forte, intenso e desigual. Gente, tadinha da Perséfone, ela tem alguma chance? Olha o tamanho dela, olha o tamanho de Hades. E toda essa estátua grita, você consegue ouvir os gritos da Perséfone. Olha, ela tá chorando, as lágrimas escorrem. Então você ouve o grito da Perséfone, você ouve os latidos do cão de 3 cabeças, reverbera o som. Olha que absurdo. Essa mão, essa coxa. Como você transforma mármore em carne, em cabelo, em tudo isso? A capacidade expressiva do Bernini é gigantesca. Você vê que ele não fica atrás do Michelangelo, ele não fica atrás dos grandes mestres. Era tudo que a igreja precisava. E aí ela, ó, tenta se desvencilhar desse abraço terrível e ela empurra a cabeça de Hades. Isso faz com que o rosto dele fique deformado e ele dá um risinho irônico. Intensa, né? O destino de Perséfone não foi muito bom. E o de Daphne também não. É uma outra história mitológica. Apolo era o deus mais belo de toda a Grécia. E ele provoca o Cupido. E o Cupido lança uma flecha para ele se apaixonar pela ninfa Daphne. E lança uma flecha na Daphne para que ela rejeite o Cupido de tudo quanto é jeito. E aí o Apolo enlouquece, começa a assediar a Daphne, sai correndo atrás dela, tentando alcançar ela, e ela começa a chorar e se desespera, e ela pede para os deuses que intervenham, que façam alguma coisa. O pai dela era um deus da floresta. Na hora que o Apolo vai encostar na Daphne, ela é transformada numa árvore, num pé de louro. Gente, tudo aponta para cima. Olha que coisa linda. Imagina que você está entrando no salão. Bernini está expondo essa estátua pela primeira vez. Você entra por trás, você vê o pé do Apolo, as vestes esvoaçantes dele, o cabelo esvoaçando. Você vai andando de ladinho e você vai percebendo a cena. Você, assim como todo mundo que entra no salão, se coloca no lugar de Apolo e sente essa frustração dele tentando alcançar ela. Só que onde ele rela, ó, já é árvore. E ela já está em plena metamorfose, os dedos virando árvore, os pés virando árvore, e aqui no meio, entre o Apolo e a Daphne, você tem uma confusão. Você não sabe ver direito onde ele começa, onde ela termina, e essa indefinição ela está principalmente no quadril. Vendo? É bem aqui, ó, na vontade do Apolo, que se confunde com a Daphne. Você sabe que ele não conseguiu, porque afinal ela já está
transformado em árvore. Mas esses ramos de louro que apontam para cima, bem no quadril, é a perfeita definição material dessa urgência sexual dele. Um final um pouco mais feliz, né? Para Daphne. Gente, maravilhosa. As estátuas gritam, pulam, gemem. Super intenso. Ah, é por isso que nas Olimpíadas o vencedor ele usa aquela tiara de louro, né? É por conta dessa narrativa do Apolo. Porque ele se apaixonou e aí, como ele não conseguiu ter a Daphne, ele fez dos ramos dela uma coroa para ele. Agora, falando em êxtase, de tensão sexual, de tudo isso, nós temos alguém que se saiu um pouco melhor ainda dessas três. É a Santa Teresa. Pois é uma santa católica. A Santa Teresa ela tinha sido canonizada há mais ou menos uns 80 anos, quando Bernini fez. E ninguém tinha feito nenhum templo para ela, nenhuma escultura. E uma família muito rica resolveu fazer um templo para Santa Teresa, uma capela, e contratou o Bernini. O Bernini, ele tinha uma popularidade absurda com o Papa. Ele era o querido do Papa. Mas ele estava em um momento ruim da carreira dele, porque ele tentou fazer umas torres gigantescas lá na Catedral de São Pedro e elas racharam. Então, era um período que ele precisava se reerguer. E foi a Santa Teresa que reergueu a sua carreira. É uma santa, é uma freira que estava no convento e que recebia visitas de anjos e ela levitava no meio desse êxtase espiritual. Ele poderia ter esculpido uma freira quarentona, não poderia? O que ele faz é absurdamente de tirar o fôlego. Você tem essa mulher que é linda, ela fecha os seus olhos, a pálpebra meio aberta, ela abre a boquinha e toda a linguagem corporal dela, ó, como se quer, ela se arqueia para frente e joga a cabeça para trás. É a manifestação mais física do desejo. E você não vê as partes do corpo dela, ela é uma freira, ela tá de hábito, mas esse hábito dela é tão cheio de curvas, ele é tão cheio de drapeado que é como se ela tivesse sido inundada. É água que escorre para tudo quanto é lado. E o pezinho descalço dela, não dá para ver, mas o pezinho descalço dela fica suspenso. É a perfeita manifestação do desejo. E esse anjo forma um casal, né, os dois. Esse anjo, ele tem uma carinha de malícia, ó, e de inocência ao mesmo tempo. Você vê que o mamilo dele tá para fora. Isso é importante porque ele tá descobrindo a Santa Teresa onde? Justamente nos seios, né? Ele tá levantando para descobrir os seios dela. E essa flecha, ela vai para onde? Vai pro coração dela? Não vai, né? Segue ela para você ver. Dá bem no ventre dela. É uma estátua incrivelmente erótica. Se você ainda está em dúvida, professora, por que o Lorenzo Bernini, um dos grandes apoiadores do Papa, altamente católico, fez uma representação tão erótica assim da Santa Teresa? A Santa Teresa ela tinha um diário e esse diário meio que viralizou nessa época. E não era só a levitação dela, mas era como ela descrevia essa levitação, que chamava muita atenção. Ó, vamos ler. Vê se vocês não estarão convencidos disso. Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, cuja ponta parecia ser uma ponta de fogo. Ela parecia penetrar várias vezes no meu coração e perfurar as minhas entranhas. A dor era tão grande que me fez gemer, muitas vezes, em alta voz. E ainda assim, foi superando a doçura dessa dor excessiva, eu não pude querer livrar-me dela. Nenhuma felicidade terrestre pode dar um prazer assim tão grande. Quando o anjo tirou a sua lança, senti um enorme amor por Deus. Amém? Posso ouvir um amém, gente? Oh, Glória! Que beleza! Que ótimo para Santa Teresa, né? Fico muito feliz. Que bom que alguém aí, né, está sentindo esse êxtase divino, que deve ser maravilhoso. Um nobre francês, quando visitou a Santa Teresa, e ele estava junto com o Bernini, ele olhou e falou: Bernini, se esse é o êxtase espiritual, eu sei muito bem como ele é. As metáforas são muito carnais. O êxtase pode ser de fato espiritual, mas
toda a linguagem corporal do Bernini é altamente carnal. Você percebe que aqui no Barroco nós temos claramente essa dubiedade? Eu falo de pecado, mas eu falo de pecado misturado com a santidade. Eu falo de corpo, mas eu falo de alma. São esses contrários que aparecem. Beleza? Essa é uma das estátuas mais famosas do Bernini e é mais usada para retratar essa ambiguidade. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o Caravaggio. Vocês estão me acompanhando? Qualquer dúvida, se travar o slide, qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês podem me perguntar, tá bom? Tá. Caravaggio é um personagem particular na história da arte, assim como o Bernini. O Simon Schama, ele é um estudioso e fez vários documentários para a BBC. Depois eu indico para vocês esses documentários. Ele diz o seguinte: tem duas coisas que a gente tem que saber sobre o Caravaggio. A primeira é que ele fez a pintura mais emocionalmente convincente de toda a cristandade. E a segunda é que ele matou um homem. Pode parecer só uma anedota para eu tornar essa aula mais sensacionalista, e também é, mas é super importante para a gente entender como que é a produção desse homem e a história dele. A gente vai responder exercícios também e essa história vai ser super relevante. O Caravaggio, o pai dele morreu de peste negra e ele herdou um pouco da herança, a mãe dele já não conseguia manter a propriedade. E aí ele é super novo, tem um dinheiro no bolso, se muda para Roma para começar a pintar. E ele se mete em toda a baixaria possível. Ele tem uma vida que é tão pouco ortodoxa quanto a pintura dele. Várias prisões, vários escândalos. E um dia ele tá jogando, e tem várias histórias assim, de que ele cortou o rosto de uma prostituta, o Bernini também. Super intensas. E aí ele discutiu com alguns nobres italianos, provavelmente da família Medici ou alguma família florentina, por conta de uma aposta em jogos de cartas. Assim. E aí eles marcaram um duelo lá na praça, eles estão guerreando com uma espada, ele fere esse italiano na virilha e deixa ele sangrando na praça. De manhã ele está morto, ele é uma das famílias mais importantes de Roma. Todos estão à procura do Caravaggio, todos sabem que é o Caravaggio. O Caravaggio é espancado várias e várias vezes. Ele tem um rosto totalmente deformado e ele fica tentando se convalescer desses espancamentos muito tempo. Ele consegue ir para casa de uma irmã, que é longe de Roma, e ele fugindo da polícia, fugindo dessas pessoas que espancaram ele. E ele passa meses na casa da irmã dele, tentando se recompor, e ele envia várias cartas para os cardeais e para os papas, que já eram grandes financiadores da obra dele. E ele pede perdão, porque se o papa der o perdão papal, ele não será preso. E ele começa a pintar como um louco, ele pinta vários quadros para a igreja. E aí o papa diz: tá bom, eu te perdoo. Vem para Roma, fica debaixo da minha asa, ninguém te prende e você pinta para mim. Ele junta todos os quadros, todos os bens, a vida inteira dele e vai num navio em direção a Roma. Quando ele chega em Roma, a polícia não sabe do perdão papal, não é? E ele fica preso. Até eles entrarem em contato com o Vaticano, o Caravaggio, que já estava sofrendo de delírios, de loucuras por conta da convalescência dele, ele vê o navio zarpar com toda a obra dele, da vida dele, estava lá naquele navio. Ele sai, ele começa a correr na beira da praia, tentando alcançar esse navio, e ele desmaia de exaustão. Ele corre até desmaiar. Ele morre na beira da praia. O Papa está esperando o seu prodígio. Né? E o Caravaggio, que já tinha sido perdoado, não chega. O que chega é a cabeça dele. Esse aqui é um dos quadros que ele enviou, que ele fez nesse período de convalescência e que enviou para a igreja em troca do perdão dele. De novo, Davi e Golias. Quantas vezes a gente já não viu Davi e Golias, né? Nessa aula esse é o terceiro. Mas é completamente diferente de tudo que a gente já viu. Vocês já viram a cabeça do Golias? Não, né?
É sempre a representação do herói, nunca tem um monstro junto. Não assim. Você vê que é uma cabeça gigante, grotesca. A testa tá vincada onde a pedra caiu, os olhos esbugalhados, meio loucos. Essa boca nojenta, com a baba empoçando aqui. E o sangue que cai. Ele empurra essa cabeça grotesca na nossa direção e a gente fica com um asco que é meio inevitável. Essa cabeça monstruosa, pecadora, é o Caravaggio. É um autorretrato dele. É ele pecador, reconhecendo toda a culpa sobre ele. Só que é um duplo autorretrato. O Davi, esse jovem rapaz, também é o Caravaggio. É o Caravaggio novo, antes de tudo isso acontecer. E para a gente não ter dúvida de que ele está pensando e ele está, remoendo os acontecimentos, ele tem uma lâmina. E essa lâmina aponta para onde? Para a virilha. Claramente em uma referência autobiográfica. Gostaram? Legal, né? Caravaggio, gente, é um homem inacreditável. E a pintura dele é tão polêmica quanto a vida dele. Coloquei para vocês 3 imagens do Caravaggio. São 3 autorretratos. Davi com a cabeça de Golias, a gente falou. Vamos ver agora o jovem mordido por um lagarto. Essa é uma das primeiras pinturas que ele faz quando ele chega em Roma. E é um portfólio, onde ele mostra todas as capacidades pictóricas dele. Você quer que eu pinte uma natureza morta? Eu consigo. Você quer que eu pinte uma paisagem? Eu consigo. A figura humana? Consigo. Eu tenho todas as lições de anatomia, de perspectiva, de claro escuro que você imagina. Eu sou um dos grandes mestres. E mais que isso, eu tenho a capacidade de passar emoções com a linguagem corporal como ninguém. Esse reflexo nesse vaso é de um tratamento tão impecável que revela todas as habilidades dele. Jovem mordido por um lagarto. É um jovem, é um rapaz, mas que é altamente andrógeno, né? Ele tem uma florzinha aqui na orelha. E a flor é um símbolo da juventude. As flores murcham, né? Elas têm um vigor que é próprio da juventude. Esse cabelo enroladinho que é altamente romântico, essas bochechas coradas, essa boca rosada. É todo um apelo altamente sensual também. E aí a blusinha dele cai bem no ombro quando ele puxa o dedo, porque ele acabou de levar uma picada, o que justifica também o rubor nas faces e tal. E é um lagartinho que picou ele, ó. Talvez vocês tenham dificuldade de ver o lagarto, porque ele não é muito visível, ele tá aqui, ó. Como se fosse uma lagartixazinha. E aí você vê, por que um lagarto picou, né? O que ele tá fazendo? Por que é um autorretrato dele sendo picado por um lagarto? Talvez pra gente não faça sentido, mas se nós fôssemos um velhinho romano de 1600, você daria risada. Você com certeza entenderia a piada. Porque se você perguntar para qualquer velhinho romano de 1600, ele vai te dizer com muita alegria que lagarto é uma gíria para o órgão masculino. Assim como a gente tem, por exemplo, perereca, não é? É uma gíria que todo mundo conhece. Esse é um jovem mordido por um lagarto. Diz respeito aos perigos dessas casas que o Caravaggio tanto frequentava. Pois é, frequentava várias. Teve vários problemas de DST, inclusive. Numa das vezes que ele saiu do hospital, numa das vezes que ele foi internado para tratar dessas doenças, ele pintou depois o Baco doente. Gente, se eu falo para vocês Dionísio, o deus do vinho, o deus das festas, você não imagina alguém gostoso, assim, jovem, gato? Dionísio, né? Pelo amor de Deus, se Dionísio não for gato, quem que é? O Dionísio do Caravaggio é tudo isso? Olha como tem alguma coisa de grotesco nele, de nojento. Tem um brilho azulado sobre ele, esverdeado, a boca dele, olha como é uma boca pálida, de doente. As unhas dele estão sujas, essas uvas parece que elas já estão passadas. Porque ele está passado já. Ele já passou da idade, ele já passou de tudo. É como se fosse o Baco que acorda no dia seguinte todo sujo de ressaca, com aquela ressaca moral, tipo, nossa, o que eu fiz? Velho demais numa fantasia que não dá mais certo. Pois é, uma das primeiras representações da ressaca moral. Tá aí.
o Baco doente. Vamos pensar na diferença do Renascimento? O Renascimento tem aquela perspectiva idealizada, idealista, de mostrar o que tem de heróico, de mostrar o que tem do mundo das ideias no humano. É aproximar o humano do imortal. Aqui, ele não está aproximando o ser humano do Baco idealizado. Ele está aproximando o Baco do humano, do pecado, do instinto, daquilo que tem de humano. Percebe que as figuras barrocas, elas têm uma lógica oposta? Não é mostrar o celestial, mas é mostrar como que o celestial tem de humano, para você se identificar com essas figuras. Baco doente poderia ser qualquer um de nós. E as características barrocas? Então vamos lá. O que nós precisamos saber? Nós precisamos entender o contexto histórico. O Caravaggio, o Bernini foram contratados pela Contra-Reforma Católica para inspirar os fiéis a acreditarem, a obedecerem, a entenderem. É como se a fé ela não surgisse do convencimento racional, ela surgisse do estômago. Então você não acredita? Rela. Por isso o incrédulo São Tomé é aquele que não acredita e ele precisa relar nas chagas de Cristo. Olha só, é como se o Caravaggio estivesse segurando a gente, falando assim, rela. O convencimento vem pelo estômago. Você vê que eles são pessoas normais. Os modelos do Caravaggio eram os padeiros, os policiais, enfim, as pessoas do povo. Eles têm essas rugas que é próprio dessa feição popular. Os dedos estão sujos. E ele enfia esses dedos sujos lá dentro da chaga. É um contato tão íntimo que chega a ser obsceno, né? Os outros dois observam com uma intensidade imensa. Você não acredita? Rela. Cenas para convencer os fiéis. Em termos de técnica, existe volume? Claro, uma volumetria absurda. Essas imagens, elas parecem tridimensionais, elas usam a perspectiva. Mas qual a diferença? No Renascimento, você consegue a ilusão de tridimensional porque você joga o fundo lá para trás. Pensa na Última Ceia do Leonardo da Vinci, não é assim que funciona? A projeção do fundo para trás? No Barroco, o Caravaggio faz o contrário. Ele joga as figuras para frente. O fundo, ele é preto, você não tem esse limite de moldura. É como se ele, tirando esse limite, ele tirasse aquela nossa distância de segurança com as figuras. Você vê elas aqui, ó, cara a cara, como se elas caíssem no nosso colo. A luz, ela é altamente teatral, ela é super intencional, ela bate como se eles estivessem dentro de uma cena de teatro, não é? Você vê que a luz bate daqui e ela ilumina algumas imagens e deixa outras na penumbra. Esse contraste de claro e escuro mais acentuado é uma inovação do Barroco. Então, esse claro escuro intenso é uma inovação do Barroco. E depois, a gente vai ver a frequência de linhas em diagonal. Olha só, tudo se contorce, tudo aponta para cima e essas linhas em diagonal conferem mais dinamismo para esses quadros. Beleza? Então, Barroco, os quadros para que os fiéis adorem, venerem e obedeçam. O chiaroscuro é uma inovação do período, que é essa manipulação revolucionária dos efeitos de luz e sombra. O degradê já existia, mas aqui ele se intensifica. Tudo bem? É isso, gente. Semana que vem a gente continua os outros barrocos. Beleza? Tchau, gente!